partir de hoje, o A Crítica Notícia começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Lembrando que a ordem das entrevistas foi sorteada e o regulamento foi homologado no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Hoje, nossa entrevista é com o Wilker Barreto. O Wilker Barreto é natural de Manaus, capital do Amazonas. Tem 48 anos, é economista. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus. Em 2018, foi eleito deputado estadual. Está no segundo mandato e é candidato à Prefeitura de Manaus pelo Mobiliza. E agora que você já conhece o perfil do candidato, vamos à entrevista. E eu já estou aqui com o Wilker Barreto, do Mobiliza. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Boa noite, Adriane. Obrigado pela oportunidade, o espaço de conversar abertamente com Manaus. E Manaus está escolhendo seu prefeito. Olha, nós temos 30 minutos para fazer essa entrevista, é o tempo de duração, né? E esse tempo começa a partir de agora. Relógio na tela, por favor. Candidato, o senhor tem um grande desafio que é enfrentado apenas por um outro neste pleito, que é a falta de tempo de televisão, né? O senhor não tem tempo na propaganda política, né, que é horário gratuito de televisão. Como driblar esse espaço que é muito bem utilizado pelos demais candidatos? Eu acredito que Manaus não escolherá seu prefeito pela televisão. O prefeito real é em entrevistas como essa ao vivo. Aqui, as próximas entrevistas mostrarão o que é realmente o perfil de cada prefeito, de como ele se comporta através de perguntas. Porque na televisão é tudo que é bonitinho, é a Manaus dos sonhos, é a Manaus que eu não consigo encontrar no dia a dia da cidade. Por isso que eu quero mostrar para Manaus que nós temos a capacidade, a experiência necessária para convencer a você. Quase que metade do eleitorado dele não sabe ainda em quem votar, está escolhendo pacientemente o seu prefeito. Essa dúvida da população apontada em pesquisas, o senhor considera benéfica nesse momento? Para mim, sim, porque eu tenho essa dificuldade de romper essa bolha. Esse espaço aqui na TV A Crítica, a qual parabenizo pela iniciativa, vai permitir, eu quero te convidar a conhecer. Muitos não me conhecem, não conhecem a luta do deputado estadual Wilker Barreto, o único deputado de oposição na Assembleia. Você desconhece as minhas batalhas diárias travadas ao longo desses 6 anos. Se você conhecer o que eu faço como deputado estadual, você vai entender o porquê da minha candidatura de prefeito de Manaus. Porque os problemas de hoje, enfrentados por você na cidade e no estado, são enfrentados cotidianamente por mim, numa tribuna que eu não me canso de posicionar. E eu tenho certeza que quando você pesquisar da minha história, o meu currículo, eu me pego muito, Adriano, ao currículo. Ser prefeito de Manaus e ser gestor. Gestor de uma cidade que precisa de um prefeito que tenha a capacidade de tomar decisões corretas e, principalmente, cuidar do teu dinheiro. O próximo prefeito administrará 40 bilhões de reais. E o que me calça para administrar Manaus? A minha bagagem de 15 anos de vida pública, fui presidente da Câmara Municipal de Manaus, fiz grandes realizações, plano de carreira, database, restaurei a saúde financeira do Poder Legislativo que estava deteriorada. Sou doutor em administração, sou mestre em meio ambiente, sou economista. É isso que me dá a bagagem necessária para administrar uma cidade que hoje é maltratada, mal administrada e os reflexos estão aí nos bairros, no centro de Manaus hoje, literalmente a imagem maior do abandono de uma cidade. O senhor citou a oposição ao governo do estado, né? Hoje nós temos 24 deputados estaduais e o senhor, Wilker Barreto, é o único que faz oposição declarada ao governo. Essa oposição ao governo Wilson Lima, com mais 2 anos de mandato pela frente, pelo menos, o senhor acredita que pode ser um empecilho para caso o senhor seja eleito, essa relação de prefeito versus governador? Não, eu espero que o governador tenha maturidade, que ele está na função para representar o Amazonas. Eu, uma vez prefeito, eu tenho que lutar pelos interesses de Manaus. Até anteontem ele estava no mesmo palanque do Lula, que ele não apoiou o Lula. Certo? O homem público que está na sua função
se relaciona com aquelas pessoas do contraditório. Como bem você falou, eu sou o único de 23 e nem por isso saio dando cadeirada no pessoal lá na Assembleia. Eu convivo com as pessoas que têm opiniões contrárias a mim, certo? E tenho maturidade necessária para dizer, governador, o senhor tem a sua responsabilidade como Manaus e com o Estado. E eu tenho o meu compromisso como Manaus, uma vez prefeito. O senhor se declara de direita e a gente tem também um presidente que é de esquerda nesse momento, né? Eu falei da relação governador e também tem a relação com o presidente da República. Manaus, com o próprio orçamento, que não é pequeno, né, para ser administrado, não é suficiente para todas as mazelas, todas as coisas que são necessárias, né? Bem administrado. Mas ainda não seria suficiente. Sim. Né? Como seria também essa relação com o presidente Lula, caso o senhor seja eleito? Olha, o que eu quero de Brasília são as linhas de crédito do BNDES, certo? Que Manaus tenha possibilidade de ampliar a questão das creches. O governo federal ajuda na construção e eu estou encontrando o dinheiro, Adriana, que hoje não tem. O prefeito se gaba que dobrou de 5 para 10 mil, certo? E fala que os números são apenas 11 mil crianças, contradizendo indicadores do próprio censo, que são mais de 150 mil crianças fora da creche. Ao criar o Fundo Municipal da Educação Infantil, eu vou garantir 10% dos recursos municipais para aplicar nessa área. O que eu preciso do governo federal? Me dá as creches que eu tenho um dinheiro. Eu quero e vou ter um diálogo com o presidente da República de uma capital estratégica para o país. Eu sei da importância que tem Manaus e tenho altivez para representar esse município, que é um município que tem que ter um olhar diferenciado da República. Nós precisamos avançar e muito, principalmente na questão ambiental. Não é só a questão hoje de ser esquerda e direita. Eu sou de direita. Mas eu vou administrar Manaus para a esquerda e para a direita. Meu maior adversário são os problemas da cidade. Eu não acredito que a pauta esquerda-direita vai vir para uma eleição municipal. Isso é muito para a questão nacional. E eu já tenho meus posicionamentos. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo que o meu maior adversário vai ser dar o título de Manaus, o título de cidade verde. Eu estou de verde, mas não é por causa da questão do patriotismo, porque todos nós somos. Eu estou de verde porque eu acredito que Manaus merece e tem a obrigação de ser uma cidade verde, coisa que hoje não é. 3% hoje de coleta seletiva, segunda pior cidade menos arborizada do país. Os números do meio ambiente hoje são contraditórios à pujança e ao protagonismo que eu quero devolver para Manaus, Adriana, é o protagonismo ambiental. Dentro do seu plano de governo, a gente vai já falar sobre esses planejamentos em relação à arborização, entre outras coisas. Mas antes disso, eu queria falar sobre essa relação política. Hoje, o senhor tem como um dos adversários nesse pleito o presidente da Assembleia Legislativa, né, o Roberto Cidade, que é apoiado pelo atual governador e o apoia também, é um dos fiéis a ele na Assembleia. Porém, nos momentos de debate, de confrontos diretos, o senhor não me parece muito direcionado a Roberto Cidade. Existe algum motivo para isso? Eu digo o seguinte, o Wilson tem 3 candidatos, o Roberto, o Alberto e o Amon. Não esqueçamos que até um mês atrás, o Alberto Neto era a cozinha do Wilson. O Amon nunca abriu a boca para falar do governador. Tanto é que está vindo essa polêmica agora de PVA, não é verdade? Vamos lá. Quem votou contra? Eu. Nem Roberto, nem Amon, nem Alberto e nem Marcelo falaram nada desde 2022 que o aumento ocorreu. Essa pauta IPVA só veio agora em função da eleição. E nesse payback de 2 anos, silêncio por quê? Porque eram aliados do governador. Você tem 2 formas de dizer que é aliado. Uma, falar abertamente. Outra, calar-se para tudo aquilo de errado que tem hoje no governo. Eu tenho uma boa relação com o Roberto. Mas quantas vezes já debati com ele na tribuna contrariando os meus posicionamentos? Não, eu respeito os posicionamentos de cada um, como eu sou amigo do Sinésio, que é do PT. Agora, se Manaus quer ser governada pelos candidatos do Wilson, a escolha é sua. Eu acho que o atual prefeito é ruim e não esqueçamos, o atual prefeito em 2020 foi ajudado pelo governador. Quem era o vice da Amazônia era eu. E hoje, o Wilson tem o Roberto, que é o oficial, e tem os outros 2, o 02 e o 03.
Candidato, a gente tem um momento político um tanto quanto tenso em relação a esses apoios políticos e de mudança de discursos quando conveniente. O senhor era do Cidadania, foi eleito pelo Cidadania, saiu em março para o Mobiliza. Essa mudança de partido foi porque o partido decidiu apoiar a MON? Natural. Inclusive, agradeço a maturidade do presidente nacional do Cidadania, certo? Que foi bastante decente comigo, entendeu das minhas razões, disputei a eleição como vice em 2020. Não fiquei em nenhum momento chateado porque fiquei preterido em relação à Cidadania. Mas eu falei o seguinte, ou dá minha carta ou vai ter prévias. E se eu pego a mão nas prévias, certo, não ia ficar bom para ele. Então, me dá minha carta, e o presidente foi muito decente, me deu minha carta. O Plínio Valério, senador da República, presidente do diretório da federação, que também anuiu. Então, eu saí para seguir meu destino. E hoje eu quero ter a oportunidade de mostrar para Manaus que hoje a candidatura do Wilker Barreto é uma candidatura que enfrenta o sistema, é uma candidatura que tem currículo, tem preparo, tem experiência. Manaus não é fácil de administrar. Eu vejo todo mundo, Adriane, falando em soluções, como se fosse uma varinha mágica administrar. Mas ninguém olhou ainda a contabilidade da prefeitura. Essa cidade de 10 bilhões de reais deste ano que vai faturar, é uma cidade que já começou 2024 no vermelho. O atual prefeito empresta dinheiro todo ano para tapar buraco. A capacidade de endividamento de uma cidade tem que ser para obras estruturantes. Nós temos que ter investimentos em mobilidade urbana. Nós temos que ter investimentos, principalmente na questão da moradia, um déficit habitacional de mais de 100 mil moradias. Quando você pega dinheiro para custeio, você não é gestor, é um gastador. Então é isso que eu quero devolver a saúde financeira para Manaus. Manaus hoje, você que é empresário, micro, pequeno, do menor ao maior, o dinheiro para de circular. Mas sabe por que para de circular? Olha o teu IPTU. O IPTU mais do que dobrou em 4 anos. Em alguns casos triplicou. Olha o IPVA. E vou dar aqui uma notícia aqui para você que mora em condomínio. Aproveitando aqui a audiência do A Crítica Notícia. Os condomínios estão sendo obrigados agora, na nova regulamentação, certo, do item 11 das licenças municipal de operação, a dar destino ao resíduo do lixo. Só que Manaus não pratica coleta seletiva. Sabe o que vai acontecer? Os condomínios vão ter que contratar empresas privadas para coletar o lixo. Sabe quem vai pagar isso? Você, no seu condomínio. É por isso que eu tenho um projeto Manaus Sustentável. Sabe como é que eu vejo o lixo? Como riqueza. Na medida que eu vejo que o prefeito olhar o lixo como riqueza, ele vai gerar renda lá nos bairros. Porque enquanto o lixo não for visto como riqueza, não deixará o PET de ir para o igarapé, o vidro e o papelão. As cooperativas e as sucatas serão tratadas por mim com respeito, porque são eles hoje que praticam a coleta seletiva. Eu estou falando de mais de 1.000 condomínios, com a nova regulamentação agora, serão obrigados a dar destino ao seu lixo. Como não tem coleta da prefeitura, eles vão ter que comprovar o destino final. Sabe quem vai pagar isso? Você que está me assistindo. Então, são situações como essa que tiram o dinheiro de circulação e cidade que dinheiro não circula, a pobreza avança. Tem uma curiosidade em relação às suas propostas, o plano de governo do candidato, ele tem 17 páginas e entre uma das publicações, inclusive já feitas na sua rede social, é sobre os motoristas de aplicativo. Né? A gente tem um problema hoje que é de transporte público na cidade. Né? É um problema que leva, inclusive, muitas pessoas a migrarem para o transporte por aplicativo para tentar ter um pouquinho mais de dignidade, mas isso, claro, tem um custo. Que, ao mesmo tempo, não é um custo aproveitado pelos motoristas, pelas pessoas autônomas que trabalham, levando em consideração que essas pessoas não têm lá uma rentabilidade tão alta, porque o percentual pago é alto. Candidato, o senhor pretende, caso seja prefeito, contratar motoristas de aplicativo para a prefeitura, para trabalhar na prefeitura, substituindo, por exemplo, hoje os veículos que são alugados
pelo Poder Municipal. Como funcionaria isso na prática? Obrigado pela pergunta. Eu vou falar em 2 eixos, porque eu também vejo os aplicativos como um modal de transporte. Primeiro eixo, Manaus gasta hoje 90 milhões de reais de combustível, a prefeitura, sem levar em conta os contratos de aluguel. Com exceção de viaturas, ambulâncias e equipamentos, por que nesse exato momento tem um carro parado numa secretaria e você está pagando por 12 horas por um carro parado? Qual é o meu intuito? Meu primeiro momento, enxugar despesas. Na medida que eu abro um processo seletivo e aqueles que se credenciarem a prestar serviço no horário de expediente, eu vou pagar pela prefeitura e o dinheiro circula na praça. Eu vou economizar milhões em contratos, fazer o dinheiro circular e vou economizar em combustível. Isso, para mim, é gestão. Num segundo momento, vindo dos próprios motoristas, e aqui eu quero mandar um abraço para minha amiga Glédia, uma das primeiras motoristas de aplicativos de Manaus. E lembrando que eu fui o primeiro presidente que recepcionou aqui os aplicativos naquele processo inicial, onde tinha aquela resistência dos taxistas, certo? Eu fui o presidente que recebi o representante da Uber na Câmara Municipal de Manaus nos meados de 2015, 2016. Nós vamos também trazer uma proposta para baratear, que São Paulo já tem. O São Paulo tem o Mobilize SP, que é uma plataforma com taxa fixa de administração de 10,95, certo? Eu quero criar o Mob Manaus. Seria um outro aplicativo de transporte? Com taxa de administrativa fixa, barateando para quem vai dirigir, aumentando sua margem de renda e barateando também a corrida, porque hoje as plataformas empurram a faca naquele que... Em torno de 25%, isso 30%. É um absurdo. É ele o agiota. Certo? Então, hoje os aplicativos são sócios dos agiotas. É um absurdo a cobrança que faz em cima dos motoristas. Imagina, taxa fixa de 10,95, sabe o que isso significa? Mais dinheiro na praça, mais poder aquisitivo. Lembrando, cidade que circula dinheiro, certo? Vem prosperidade. O modal de contratação seria o mesmo hoje que essas plataformas já usam, né? Você adere se quiser. Autônomos. Isso, adere se quiser. Ainda sobre transporte público, existe uma proposta sua sobre os subsídios. Na verdade, seria a finalização dos subsídios do modelo que é hoje, né? A prefeitura, ela paga um valor para as empresas de transporte público para que essas empresas elas mantenham gratuidade, meia passagem, entre outras coisas. O senhor é contra esse valor de subsídio? Eu sou contra 1,7 bilhões de reais gastos em 4 anos pela atual gestão para esse sistema de transporte. Não existe hoje, Adriano, nenhum sistema no mundo que rode sem um subsídio. Mas eu preciso dessas informações abertas. Eu quero dizer que, a partir do dia 1º de janeiro, uma vez prefeito, as informações serão compartilhadas. Nós temos hoje uma frota contínua de 800 ônibus, mas no contrato está 1.216. Por que esses 400 ônibus não estão circulando no momento de pico? Por que só agora está vindo câmeras para dentro dos ônibus? Por que só agora o troco está vindo para o cidadão? Quanto tempo ficou no bolso do empresário? O que eu quero é o seguinte, eu quero zelar pelo dinheiro suado da população. 1,7 bilhões de reais é muito dinheiro para um serviço de péssima qualidade. O que eu quero é transparência. Eu quero ver os números, porque aí é minha praia. De números eu conheço. Porque ser prefeito de Manaus é administrar números, tomar decisões no intuito que o dinheiro do contribuinte volte em serviços. Quando você gasta mal, como é o caso aí, certo? O dinheiro sai pelo ralo e a qualidade não é aparente. O centro da cidade é um lugar que há muito tempo perdeu ali o seu protagonismo ou ganhou um outro protagonismo, né? Que é um lugar de muitas pessoas em condição de rua, o uso e tráfico de drogas, entre outras coisas. Dentro do seu plano de governo existe a isenção de impostos para novos empresários, para pessoas que decidirem abrir empresas naquela área da cidade. Seria um foco de revitalização dessa área, de fato? Também. Inclusive, eu não faço política de forma pessoal, mas só pelo centro, pela atividade econômica, a atual gestão, para mim, já deveria ser reprovada pelo povo. Nós temos que resgatar o centro sob os aspectos da segurança pública,
certo? Porque eu fui, não sei se esse domingo, o anterior, na feira da Eduardo Ribeiro, às 8h30 da manhã, saí de lá às 11 horas, eu não encontrei um PM e um guarda municipal. Nós precisamos mostrar para Manaus que o centro voltará a ter o patrulhamento, em especial da Guarda Municipal. Segundo ponto, um pacote de isenção de incentivos para que a atividade econômica volte. Ao mesmo tempo que nós vamos pegar aqui o Banco Empreendedor, projeto nosso, de injetar dinheiro em setores como primeiro passo, emprego para jovens, certo? Qualificação profissional para aqueles adultos que está fora do mercado de trabalho, mas tem condições de ter uma profissão, e nós temos os 60 a mais para a terceira idade. Esse dinheiro precisa irrigar, obviamente, dentro de critérios. Outro ponto importantíssimo, a questão social. O centro hoje está tomado por moradores de rua. O serviço social da prefeitura precisa identificar quem é que está doente e quem é que está desabrigado e desamparado. Por isso, dentro da nossa caminhada, em um plano diretor, Adriano, ele é um norteador. Tanto é que ele foi criado por mim e pela minha equipe escutando segmentos. Não é o Ctrl+C e Ctrl+V de indicadores, só para encher linguiça. Tem gente aí com 600 folhas aqui enchendo linguiça, certo? Não fez nem um cabeçalho. Então, eu quero dizer o seguinte, as pessoas falam, mas tu vai dar incentivo para os empresários? Lógico. O que eu estou perdendo se as portas estão fechadas? Hoje no centro tem mais portas de aluga-se, placas de aluga-se e venda-se de que imposto, de que negócios sendo abertos. Quando uma porta de um negócio sobe, eu vou isentar o IPTU, vou isentar temporariamente o alvará, mas cada posto de trabalho que ele contratar, aquele salário mínimo vai aquecer a atividade econômica. O que eu quero é o aquecimento da atividade econômica. O CDL fez uma proposta interessante e eu incorporei isso no meu plano de governo. Até porque também o meu plano de governo não é estático. Na medida que a gente vai avançando numa campanha, você vai absorvendo ideias, que é a questão da criação de um albergue. Nós precisamos ter uma criação de um albergue, tem locais abandonados no centro que podem ser revitalizados. O que eu quero devolver para o centro é uma atividade econômica perdida, não somente para o centro, mas para os bairros também. Nós temos que flexibilizar um plano diretor, porque hoje você quer abrir um salão, tem que ter 6 vagas de estacionamento, 3. Não, isso você não abre nunca. E quando você está na informalidade, você está deixando de pagar alvará, está deixando de pagar o ISS, vem para a formalidade, que você não precisa, prefeito, aumentar o IPTU para arrecadar mais, é só incentivar a atividade econômica, e aí entra licenciamento integrado. Hoje, para você abrir um negócio, você faz uma peregrinação nas secretarias do município. Na nossa gestão, quem quer abrir negócio, esse tem que botar tapete vermelho. Quem gera emprego é micro, pequena, média e grande empresa. Não é prefeitura que gera emprego, é indústria, comércio e serviço. Esse é o tripé de uma economia e eu tenho que estar facilitando para que eles criem ambientes de negócio, porque quem cria ambiente de negócio cria emprego, cria renda. É nisso que eu acredito. A gente tem um problema na capital que é em relação à segurança, né? A segurança pública. Inclusive, o último anuário apontou que municípios têm investido parte dos seus orçamentos no combate à criminalidade, o que é uma responsabilidade constitucional do Estado. O senhor tem planos voltados para investir em segurança, apesar de não ser uma atribuição necessariamente do prefeito? Chegou o momento do município contribuir. Eu vou, antes de contratar 1000 guardas, que por sinal eu fui a primeira pré-campanha que trouxe esse assunto, eu vou enxugar a gestão municipal. Eu vou encontrar R$1 bilhão, vou rever contratos, vou acabar o desperdício. Porque eu quero falar para você que me assiste que administrar, primeiro tu tem que encontrar o dinheiro. Encontrando o dinheiro, como eu fiz na Câmara Municipal de Manaus, que eu derrubei 30% de todas as despesas em 4 anos. Encontrado o dinheiro, eu vou chamar 1000 guardas em 1 ano. 6 meses de concurso, 6 meses para treinamento armado. Mas fazer segurança pública não é o papel da prefeitura, é da PM. Mas é inegável que o centro da cidade, patrulhado pela Guarda Municipal Armada, a Ponta Negra, os terminais,
as UBS em horário estendido, que nós vamos colocar até as 22 horas, dá, obviamente, uma sensação de segurança. E tira a pressão da PM, que tem que ir para os bairros. Mas, Adriane, é o seguinte, a contribuição maior que nós vamos dar para a segurança pública é principalmente dar uma atenção para os jovens. Os jovens hoje são os soldados que estão sendo aliciados nos bairros, porque estão nas esquinas sem oportunidade de emprego. Nós vamos atacar o problema, olhar para você, jovem, vem se qualificar, vem cá, distrito, qual é o curso que você quer, vem cá, comércio, a prefeitura treina. Ao mesmo tempo, nós botarmos projetos sociais, o município de Manaus não tem sequer Secretaria Municipal do Esporte. É sabedor que o esporte afasta a meninada das drogas. O que eu quero dizer é que não adianta só armar a guarda municipal. Nós temos que dar oportunidade de emprego. E, para mim, combater violência é dar atenção aos nossos jovens, que, infelizmente, nós estamos perdendo essa guerra. Nós estamos chegando aos minutos finais da nossa entrevista. Para você que está chegando agora, já nesse finalzinho, nós estamos recebendo o Wilker Barreto, que é candidato à Prefeitura de Manaus. Candidato, algumas pessoas acreditam que sua candidatura neste pleito seria um balão de ensaio para algum outro projeto político, até mesmo para a próxima eleição. E se apegando a números de votos, né, o senhor não chegou a ultrapassar 30 mil votos, apesar de estar já no seu 5º mandato, né, 3 vezes vereador e 2 vezes deputado estadual. Como que o senhor se lança agora, sabendo que não teve essa expressão de votos em outros momentos, para este ano? O senhor acredita que existe uma condição real de chegar ao segundo turno das eleições? Olha, se o bom senso e a razão prevalecer nesta eleição, eu serei o prefeito de Manaus em 2025. Se for o dinheiro, se for a máquina de governo e prefeitura, eu não serei. Aí, eu tenho que cumprir meu papel de ter a coragem. Se a população que me assiste for investigar como é que se comporta o Wilker Barreto como deputado estadual, primeiramente vai entender que eu não sou um cara que fujo da luta. Segundo ponto, se você que está me assistindo for para prova de títulos e currículo, isso para mim não é querer ser melhor do que ninguém, mas o que eu tenho a oferecer para Manaus é uma experiência acadêmica, porque um currículo ele é formado pela formação e pela experiência, eu tenho os dois. Tem muitos candidatos aí que não administraram nada. Quando eu administrei, eu mostrei que eu sei administrar, eu peguei uma Câmara Municipal quebrada. Fiz plano de carreira, dei database, reestruturei a Câmara, deixei 8,5 milhões em caixa. Não esqueçamos que há 4 anos atrás eu era o vice do Amazonino e perdemos a eleição por 1%. Se eu estou aqui candidato é porque eu não ajoelhei para o outro lado. Tanto é que não quero deixar ir nem para o debate. Porque a única coisa que eu tenho é essa minha capacidade de retórica. De poder falar para você que nos momentos mais difíceis da Assembleia Legislativa, eu estive ao seu lado. Os outros estão dando uma de valentes agora, mas ficaram cordeirinhos calados durante esses anos todos, assistindo de camarote o desmantelamento da máquina municipal e estadual. Então, se for pelo critério coragem, se for pelo critério competência e maturidade, eu acredito que dos 7 candidatos que aí estão, eu sou o que preenche esses requisitos. A sabedoria de vocês. 50% não sabem quem votar há 20 dias das eleições. Eu espero que vocês estejam realmente preocupados com Manaus, porque fiquem. Porque se vocês não tiverem a coragem de mudar e se vocês não tiverem o critério na escolha, Manaus amargará mais 4 anos de sofrimento. Se o senhor não chegar ao segundo turno, existe alguém que o senhor cogitaria apoiar ou não apoiaria de jeito nenhum? Olha, eu confesso que eu ainda não parei para isso. Uma coisa é certa, a atual gestão, zero. A atual gestão, zero. Eu quero falar para você, 50%. Veja minha história, veja minha caminhada, veja meu currículo e veja se eu não preencho esse pré-requisito. Lembrando, ser prefeito de Manaus é uma entrevista de emprego com você. Você que é o patrão desse jogo. Então, eu espero poder, nesses 30 minutos, que não é programa de televisão, aqui é ao vivo, certo?
mostrar para você que eu estou preparado para conduzir os destinos da nossa cidade. Ser prefeito de Manaus é principalmente cuidar de pessoas. A gente está chegando agora, sim, ao nosso último minuto e o senhor fica à vontade para as considerações finais, para falar direto com o nosso telespectador. Eu quero fazer um apelo para você, não por mim, fazer um apelo por Manaus. Manaus tem um povo ordeiro, tem um povo pacato, mas um povo também aguerrido. Não abra mão de nossa cidade. Não abandone um processo eleitoral que ainda tem 20 dias. É na sua mão que está o destino dos seus filhos, dos seus netos, dos idosos, das crianças, dos adultos. Se você não tiver critério na hora de escolher o seu voto, nós iremos amargar o desserviço, a situação de penúria que se encontra em Manaus. Manaus não pode eleger um prefeito pela televisão. A Manaus dos sonhos, infelizmente, gente, não existe. A Manaus real está aí no seu bairro. Por isso que eu peço uma reflexão. Tenho uma vice preparada, professora Renata, mulher guerreira que me ajuda muito. Por isso que eu quero pedir o teu voto. O voto de confiança no Wilker Barreto. Pesquisa minha vida e você vai entender que nós somos a melhor proposta para Manaus. Vote no 33. Muito obrigada. Cravado o nosso tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa sorte na sua campanha e uma boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje nós recebemos o Wilker Barreto, candidato pelo Mobiliza à Prefeitura de Manaus. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.